Bom, vamos dar início, então, à nossa aula de hoje, excepcionalmente por esse meio. Vocês disseram que houve uma goteira na sala de aula, o que impedia de nós acompanharmos ali presencialmente. De qualquer maneira, o professor Pedro também não compareceria, né? Vamos, portanto, seguir por essa via, de vez em quando no saldo. Bom, hoje eu gostaria de trabalhar com vocês uma temática que me é muito cara, para fazer a finalização da teoria das provas no processo penal. Hoje é o nosso último dia. Na aula que vem, nós entraremos nas medidas cautelares no processo penal, que é outra temática incrível. Falaremos a respeito das medidas cautelares reais e também das medidas cautelares pessoais. Mas hoje eu quero fazer essa finalização a respeito da teoria das provas, mencionando algumas palavras a respeito dessa prova, que eu particularmente entendo como uma das mais significativas, mais importantes e mais recorrentes do processo penal, que é a prova testemunhal. Não é à toa que eu deixei essa prova por último, porque ela merece realmente uma especial atenção. A prova testemunhal, ela ainda hoje, uma das provas mais significativas no caso do processo penal, no caso do crime, porque, tirando alguns crimes específicos, como, por exemplo, hoje nós temos muito a sonegação fiscal, crimes financeiros, crimes onde a materialidade delitiva ela se comprova pela via documental, há uma ampla nesses delitos, delitos do colarinho branco, os famosos white collar crimes, crimes, eles estão amplamente documentados em procedimentos administrativos, em procedimentos burocráticos que acabam compondo aquilo que nós chamamos de materialidade delitiva e que comprovam a existência do crime. E nós falávamos isso, a materialidade delitiva é o conjunto dos elementos sensíveis do fato criminoso que comprovam a sua própria existência. Dois elementos, nós já sabemos, são fundamentais para que o Ministério Público possa denunciar e depois condenar um acusado, que é a prova da materialidade, ou seja, a prova da existência do crime, efetivamente, e a prova da autoria. Afinal de contas, eu preciso imputar o crime a alguém. Esse alguém pode ser uma pessoa física ou jurídica. Eu não adentrei nesse aspecto com vocês, porque é matéria de direito penal, e vocês sabem que hoje, pelo menos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, está bastante assentado que, inclusive, uma pessoa jurídica possa ser réu em processo criminal, pelo menos nos crimes ambientais, não é? Que é o que hoje nós temos no nosso ordenamento jurídico. Há precedentes, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, que prevêem a teoria da heteronormatividade, no sentido de que uma pessoa jurídica possa ser ré num processo penal, independentemente de qualquer de denúncia contra qualquer pessoa física. Isso está assentado na jurisprudência do Supremo, um acórdão muito interessante, inclusive, da ministra Rosa Weber, de um processo criminal que se iniciou no Paraná contra a Petrobras, uma denúncia contra a Petrobras, independente de qualquer denúncia contra a pessoa física, e que chegou ao final uma condenação e que foi confirmado pelo Tribunal de Justiça local e também depois posteriormente pelo próprio STJ, pelo Supremo. Eu falei Tribunal de Justiça, mas deve ter sido o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, não me recordo agora bem ao certo. Bom, falando a respeito da prova testemunhal, portanto, essa prova bastante significativa, essa prova que assume uma importância cabal no processo penal,
nós precisamos focar principalmente no livre convencimento motivado do magistrado. Sabemos nós que, no final das contas, a prova é aquilo que o magistrado diz que é prova na sentença final. O que nós temos antes são evidências. E a prova testemunhal, ela acaba sendo um elemento fundamental para provar a materialidade do delito, para provar a sua existência. Nós sabemos que nos crimes que deixam vestígio, pela disposição do artigo 158 do Código de Processo Penal, esses crimes eles só pode ser comprovada a materialidade pelo exame de corpo de delito. Mas o artigo 167 do Código de Processo Penal permite que a prova testemunhal possa suprir a falta do exame de corpo de delito quando os vestígios não puderem ser observados na realidade, quando eles estiverem sumidos, desaparecidos. Então, não é incomum que a prova testemunhal acabe sendo aquela prova que substitui, em algumas circunstâncias, o próprio exame de corpo de delito como prova de materialidade, como prova da existência do crime. Muitas vezes, apenas a prova testemunhal será a prova da existência do crime. Nós já demos alguns exemplos em sala de aula, inclusive em crimes de homicídio, crimes gravíssimos, onde, desaparecendo o corpo de delito, não sendo possível fixar o corpo de delito, a prova testemunhal acaba sendo a prova utilizada para comprovar a existência dessa materialidade, comprovar a existência do corpo de delito, demonstrar a existência do próprio crime. Perfeito? Então, por aí vocês já podem perceber a importância. A importância é essa que se manifesta tanto nos procedimentos ordinários, quanto nos procedimentos do tribunal do júri. No procedimento ordinário, a prova testemunhal tem a importância fundamental de colaborar com o magistrado togado para que ele fixe o seu entendimento a respeito do fato. E o momento da produção dessa prova é a AIJ, a audiência de instrução e julgamento. Este é o momento principal onde o magistrado ele consegue ter contato pessoal com as provas, com as testemunhas e consegue tirar conclusões a respeito da sua credibilidade ou não. Essa testemunha está falando a verdade, essa testemunha está mentindo. Quando eu falo de falar a verdade, que fique bastante claro que é um falar a verdade a partir da sua percepção do fato. No direito, na Argentina, quando um juiz ouve uma testemunha, ele presta compromisso de dizer, a testemunha argentina, ela presta compromisso de dizer a verdade conforme aquilo que ela entende como verdadeiro. Veja, o que já é uma relativização. É claro que aquilo que eu percebi pode não ser aquilo que vocês perceberam, a percepção humana é bastante falha, a percepção humana é subjetiva, a percepção humana ela parte das minhas condições pessoais de saúde física, mental, das minhas ideologias, das minhas percepções de mundo, portanto, nenhuma testemunha vê a realidade como a outra vê. Não é incomum, inclusive, que testemunhas vejam é, coisas bastante diferentes no processo. Às vezes é impressionante, não é? Tem uma roda, uma briga, várias testemunhas assistindo aquela briga e cada uma conta a briga de uma maneira. Tá? Isso acontece em todo o processo, de modo que você tem ali opiniões divergentes que parece que elas não estavam no mesmo local, mas estavam observando, ok? Portanto, o magistrado, ao tomar contato com essa prova, e eu quero lembrá-los aqui da identidade física do juiz, né, o princípio da identidade física do juiz, pelo qual o magistrado que colhe a prova na IJ, ele deve proferir sentença, exatamente porque, ao colher essa prova, ele fixa psicologicamente um entendimento a respeito daquilo que foi dito, de modo que ele se torna a pessoa mais indicada, a pessoa mais apta a julgar o caso. Esse magistrado ele tem condições de proferir a sua sentença pela fixação de certos elementos de materialidade de autoria, a partir da prova testemunhal. E é também na IJ que acontece o importante momento do contraditório. Né? As testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, elas são submetidas ao que nós chamamos de cross-examination,
ou seja, exame cruzado. E o exame cruzado é a forma prática pela qual o contraditório se exerce. Muito se fala sobre o contraditório de maneira teórica, né? É claro que o contraditório ele se exerce no processo a todo momento. Toda vez que eu realizo uma impugnação de um documento, toda vez que eu apresento uma defesa, toda vez que eu oponho uma exceção, toda vez que eu solicito um incidente processual, cada vez que eu impugno uma decisão de um magistrado, cada vez que eu recorro dessa decisão, seja um recurso em sentido estrito, seja uma apelação, pouco importa, eu estou exercitando o contraditório, estou exercitando eu estou realizando um exame cruzado. Mas na audiência de instrução e julgamento, é o momento oportuno para que eu possa inquirir as testemunhas e obter delas informações preciosas para o julgamento. E, portanto, este é o momento para que a parte contrária possa contestar, possa colocar na parede a testemunha do seu adversário e verificar se ela está falando a verdade, se ela está mentindo, ou simplesmente se não está mentindo, se tem uma percepção equivocada dos fatos, uma percepção que não corresponde ao que aconteceu realmente, né? E aqui, portanto, vocês sabem, eu não trabalho com o conceito de verdade, eu trabalho com o conceito do acontecido, né? O que o juiz procura no processo, através das testemunhas, é verificar se aquilo que a testemunha narra aconteceu aproximadamente como ela narra ou não aconteceu aproximadamente como ela narra. Não é uma questão de verdade. É claro que nós vamos encontrar aí a situação extrema da testemunha profissional, testemunha mentirosa, da testemunha que foi paga ou que simplesmente não sendo paga, ela dolosamente apresenta uma versão falsa dos fatos. Essa pessoa deve ser, evidentemente, sancionada pelo Código Penal, crime de falso testemunho, ela é uma criminosa, ela pratica um ato doloso, e nós não estamos trabalhando aí com essa situação, pelo menos por enquanto. Vocês trabalharam com isso lá em direito penal. Aqui nós estamos querendo apenas entender essa testemunha de boa fé, não é? Essa pessoa que comparece de boa fé ao processo para contar um fato que ela viu, não é? Que pode corresponder ao acontecido, pode não corresponder ao acontecido a partir das suas percepções subjetivas. Eu dou muita importância para isso, eu já falei para vocês em sala de aula. O Freud ele dizia que só existem duas ciências, né? Ou você está obrando nas ciências exatas, ou você está obrando com psicologia, né? Ele dizia, só há essas duas possibilidades. O físico, o químico, o matemático, ele está trabalhando no terreno das ciências exatas. Agora, qualquer ciência que não seja do terreno das matemáticas, da física, da química, que esteja trabalhando com seres humanos, ela é psicológica, é uma psicologia pura ou aplicada. E aqui no direito penal, no processo, nós estamos trabalhando com psicologia aplicada. Quando nós inquirimos uma testemunha, o mais importante aqui não é nem o conhecimento jurídico que você tem, mas é o conhecimento psicológico que te habilita a interagir com uma pessoa e buscar dela uma informação que é relevante para o advento da sentença penal, seja ela absolutória, seja ela condenatória. Vejam que essa questão da testemunha ela já é trabalhada desde tempos imemoriais. Na própria Bíblia cristã, nós vamos encontrar assim trechos bastante extensos a respeito do valor probatório da testemunha. Eu estava aqui sobre a minha mesa agora esse livro bastante interessante, citações bíblicas, citações jurídicas na Bíblia. E aí, enquanto abria aqui o Zoom, eu fui consultando e encontrei pelo menos 4 citações interessantes que eu já havia falado em sala de aula, né? Sobre a testemunha. Em Números 35 e 30, não se pode condenar à morte com o depoimento de uma única testemunha. Em Coríntios 2,
Toda a questão será decidida sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Em Timóteo, nós vamos encontrar com 2 ou 3 testemunhas, não receberás acusação contra presbítero, a não ser com 2 ou 3 testemunhas. E também em Deuteronômio, uma só testemunha não é bastante contra uma pessoa por qualquer pecado ou falta ou delito que tiver cometido. Pelo depoimento de 2 ou 3 é que constará o fato. Eu já havia falado para vocês que no direito romano há o velho brocardo testes unos, testes nulos. Só tem uma testemunha, não tem nenhuma testemunha. E a Bíblia cristã, ela inspira e também herda muito do direito romano, não é? Pelo menos ela inspira no Antigo Testamento e ela recebe no Novo Testamento alguns elementos de direito romano e, portanto, nós vamos encontrar aqui essa precaução, essa cautela, né? Nunca condene com uma única testemunha. Uma única testemunha é uma testemunha nula. Sempre observe um conjunto de testemunhas. Por que isso é importante para nós? Porque nós sabemos que a técnica do magistrado ao julgar o processo e analisar a prova dos autos é a técnica do conjunto probatório, não é? O juiz, ele não está buscando a verdade, ele está buscando uma certeza moral. Ele quer ter uma certeza moral, ou seja, dentro do processo, de que o que ele está fazendo é o que qualquer pessoa é, é, ponderada faria. É só isso que ele está tentando fazer. Não está buscando a verdade. Então, qualquer pessoa ponderada, observando um conjunto de provas convergentes, condenaria ou absolveria. É só isso, nada mais. Então, a técnica do conjunto probatório, a técnica da convergência das provas, é uma técnica que as pessoas ponderadas utilizam. Se todas as provas indicam que ele é o autor do fato, né? Se todos os indícios, sejam provas diretas ou indiretas, se tudo indica que ele é o autor do fato, então a condenação ela se coloca como uma necessidade. Se as provas são divergentes, desencontradas, cada testemunha diz uma coisa, então você não tem uma coerência interna, uma convergência de provas para sustentar uma condenação. E, portanto, esse sujeito será absolvido. Então, veja, é uma técnica que pode ser aplicada por qualquer pessoa. Qualquer pessoa média pode aplicar essa técnica para chegar a qualquer conclusão, seja na sua vida pessoal, seja no processo penal, no processo civil, pouco importa. E, portanto, nós utilizamos essa técnica, ok? Vejam, se na IJ a testemunha é tão importante, imagine vocês no tribunal do júri. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque no o tribunal do júri tem uma característica. Os jurados, os 25 jurados, eles são sorteados com antecedência para comporem o conselho de sentença. No dia designado para a sessão plenária, eles comparecem, os 25, pelo menos havendo um quórum mínimo de comparecimento de 15 jurados. O magistrado ele declara instalada a sessão e realiza o sorteio dos 7 jurados que comporão o conselho de sentença. Composto o conselho de sentença com 7 jurados, inicia-se a instrução plenária. O pressuposto do tribunal do júri é exatamente que aqueles 7 jurados não tenham conhecimento anterior do processo. É claro que hoje vocês vão dizer, não é? Com a mídia, muitas vezes o jurado tem conhecimento anterior pela mídia. Esse é um fenômeno que nós não podemos controlar, infelizmente. Em casos famosos, em casos que se tornam midiáticos, quem não conhece o caso, não é? Quem não obtém uma pré-compreensão a respeito dele. Mas a lógica do tribunal do júri é que 7 cidadãos serão sorteados e que não conheçam aquele caso é, por antecipação, ok? E vocês diriam para mim, mas por que o júri, professor? Por que o júri ele ainda é utilizado hoje? Veja, eu sou um, um grande fã do tribunal.
E, e entendo que o júri ele é uma instituição absolutamente democrática porque ele é uma forma de participação do povo no poder. E eu já mencionei isso em sala de aula. Não é à toa que ele está colocado no artigo 5º da Constituição e não a partir lá do artigo 100 do Código da Constituição Brasileira, que estrutura o Poder Judiciário. Ele está colocado no artigo 5º porque ele é uma reserva de poder, porque ele é um direito fundamental. É o povo dizendo, o povo soberano dizendo, todos os crimes serão julgados por técnicos, mas aqui, neste caso, nesse crime que é um dos crimes mais simbólicos da nossa sociedade, porque desestrutura a própria sociedade, nós vamos manter o nosso poder de decidir se esse sujeito receberá uma pena ou não. Então, uma reserva de poder que o povo realiza não delega ao Poder Judiciário o poder de decidir a respeito desse crime. O José Frederico Marques, inclusive, dizia, não é, que ele citava um, um autor alemão que afirmava mais ou menos assim, não é? Não é que os leigos em direito julguem melhor do que os conhecedores da técnica jurídica, e sim que, em certas penas graves, elas não devem ser aplicadas enquanto a culpa não for manifesta aos olhos do senso comum. Ou seja, fora do tecnicismo jurídico, se a culpa é tão manifesta aos olhos do povo, se a culpa é tão manifesta aos olhos do senso comum, então é porque aquele sujeito deve ser, sim, condenado. Não é? Essa é a razão do júri, porque o júri ele julga com outros critérios. E é por isso que ele deve ser mantido, evidentemente. Mas vejam, por que eu estou falando isso? Porque aquelas pessoas elas se reúnem numa sessão plenária e não conhecem o processo. E é por isso que existe uma instrução plenária. O processo será instruído na frente daqueles jurados para que, a partir dali, eles tomem conhecimento. Né? Então, é uma sessão relâmpago, onde eles se reúnem, tomarão conhecimento das provas dos autos e poderão ouvir os debates das partes e, ao final, proferir a sua sentença. Então, um júri, um tribunal do júri que não tenha instrução plenária, ele é um júri extremamente pobre, extremamente pobre. Como é que eu, jurado, posso julgar com uma instrução plenária pobre? Eu, na minha vida, já vi muitas vezes instruções, processos rápidos. Imagina vocês, o Ministério Público não arrolou testemunha ou simplesmente na sessão plenária desistiu das testemunhas. E a defesa talvez fez a mesma coisa. Já vi isso acontecer várias vezes. De modo que não tem testemunha para ser ouvida. Tá? Imaginem vocês, se o réu comparecer, ele será interrogado. Ou ele pode se valer do seu silêncio, do seu direito ao silêncio, ou ele pode simplesmente também não comparecer ao júri. E hoje, mesmo que ele não compareça ao júri, a sessão será realizada, ele pode ser julgado à revelia. Ok? E aí já passa para os debates. Se não tem instrução plenária, se não tem oitiva de testemunha, se não tem interrogatório do acusado, já passa a palavra para o Ministério Público e para a defesa. Então, os jurados são pegos de surpresa pelo discurso. Eles não tiveram contato com a prova. Eles vão ter que se fiar na palavra do Ministério Público e na palavra da defesa. Então, numa situação como essa, o júri acaba virando o quê? Uma disputa de discursos. O que eu estou julgando? Eu estou julgando quem falou melhor. Eu tô julgando o debate. Vira um concurso primário de oratória. Veja. Então, no final, eu digo, não, o advogado falou melhor que o Ministério Público falou melhor que o advogado. Isso é um processo sem instrução. Pelo contrário, um processo bem instruído, um processo onde há oitiva de testemunhas, onde há um interrogatório bem realizado, ele é um processo que traz os elementos probatórios para os jurados, apresenta, de modo que os jurados estão preparados para julgar, para além dos discursos.
para além da oratória, para além da disputa dialética entre as partes, porque eles tomaram contato com a prova. Então, imagine, para que um júri ele possa realizar justiça, no caso concreto, ele precisa ser bem instruído. E isso depende de vários fatores, depende de um bom magistrado que queira instruir o processo, que não seja um magistrado preguiçoso, depende da boa instrução do Ministério Público, depende de uma defesa combativa. Né? Se convergirem todos os elementos negativos, essa instrução acabará se tornando nula e, portanto, o tribunal do júri acabará... E é por isso que muita gente critica o júri, não é? São esses júris mal feitos, júris que acabam sendo uma disputa retórica e com pouca prova. Veja, até 2008, o sistema jurídico pressionava para que fosse isso. Por quê? Porque a testemunha não vigorava até lá o sistema da cross and direct examination. Não vigorava. Vigorava o sistema inquisitorial ou presidencialista de inquirição das testemunhas. De modo que o juiz é quem fazia a inquirição do testemunho. E somente ao final as partes intervinham para fazer algumas reperguntas, elas não podiam nem sequer perguntar para a testemunha. Nós fazíamos perguntas para o juiz, e o juiz, se entendesse relevante a pergunta feita pela parte, ele refazia a pergunta do jeito que ele queria para a testemunha. De modo que havia aí um bloqueio, havia uma trincheira entre a parte e a testemunha. Nós não podíamos inquirir. É o sistema inquisitorial herdado da Europa continental. Né? Assim, diferença gritante entre esse tribunal do júri da Europa continental e o tribunal do júri inglês, por exemplo. Totalmente. O sistema inglês ele se fundamentou todo numa produção probatória forte. O contraditório nasceu de maneira pura, de maneira muito aperfeiçoada na Inglaterra. Então, o júri inglês ele sempre foi uma disputa de provas, uma disputa de provas. Se vocês assistirem aos júris norte-americanos, vocês verão isso. Qual é o momento mais importante de um júri norte-americano? O momento mais importante de um júri norte-americano é a inquirição das testemunhas. É o momento do choque das provas. Esse é o momento mais importante. Nos júris influenciados pelo sistema francês, pelo sistema continental europeu, o momento mais importante era o discurso. E nós herdamos isso. Até 2008, portanto, o momento mais importante no tribunal do júri era o discurso. Então, como eu não podia inquirir a testemunha, às vezes eu sequer me preocupava com elas, não é? Não dava qualquer importância. Então, eu preparava um discurso muito bonito, porque eu sabia que o momento determinante, o que estava em jogo era o discurso. E aí você tinha 2 horas para discursar. 2 horas para acusação, 2 horas para defesa. Perfeito? Com a reforma de 2008, que instituiu o sistema do cross-examination, nós mudamos essa perspectiva. Agora, não vigora mais o sistema presidencial. Agora, a prova ela não pode mais ser produzida pelo magistrado, ela tem que ser produzida pelas partes. As provas, a gestão da prova é das partes, não é do juiz. Vejam. Então, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela Defesa não serão mais inquiridas pelo juiz, serão inquiridas pela parte que a produziu. De modo que nós garantimos com isso que o contraditório aconteça efetivamente. Tem que acontecer. Então, o Ministério Público ele arrola suas testemunhas, a defesa arrola as suas. E nós partiremos na AIJ, na audiência de instrução e julgamento, ou na sessão plenária do Tribunal do Júri, na instrução, para o exame cruzado, ou seja, para o contraditório. E o juiz togado e os jurados, eles observarão esse jogo que acontece em plenário.
tentando com isso obter informações precisas a respeito do que aconteceu. É um sistema muito mais democrático. Com isso, houve a diminuição do discurso de 1 hora e meia de 2 horas para 1 hora e meia. E o anteprojeto do novo Código de Processo Penal prevê que essa 1 hora e meia de discurso se transforme em 30 minutos. Tem muita gente falando, nossa, não vai sobrar tempo sequer para... Não vai sobrar tempo para fazer o júri. Dá para fazer. Porque o que está mudando aqui é a lógica. Antes, uma lógica centrada no discurso e agora uma lógica centrada na prova. É claro que esse sistema centrado na prova ele é preferível, claro. Se nós estamos buscando fazer justiça no caso concreto, é claro que a prova é o mais importante, não é o discurso. O momento do discurso, o momento das alegações finais do Ministério Público orais, das alegações finais da defesa orais, eles são o momento para fazer o fechamento. Tá? Se o processo foi bem instruído, o discurso é só para fechar, é só para fazer o nó final. Porque você conseguiu, com isso, na instrução, levar elementos para os jurados para que eles possam bem julgar. Ok? Então, percebam, hoje a nossa lógica ela é muito mais. Nós estamos rumando para um júri mais norte-americano e deixando um júri francês. E eu acho extremamente positivo que isso aconteça, porque realmente o sistema francês é um sistema baseado nisso que eu falei para vocês, na retórica e muito menos na prova, enquanto o sistema norte-americano e o inglês são sistemas mais baseados na prova e menos fundados na retórica, ok? Então, uma instrução plenária, ela é fundamental se você quer construir, se você quer entregar para os jurados uma prova, que eles conheçam uma prova e possam julgar de sã consciência conforme a prova dos autos, ok? E vai conhecer naquele momento. Não tem outro momento para conhecer a prova, é aquele momento. O juiz ele pode fazer a leitura do processo em qualquer momento, o jurado não, ele tem que conhecer naquele momento, perfeito? Então, a importância da testemunha no plenário. Bom, o Código de Processo Penal, ele traz alguns elementos aqui que nós precisamos mencionar, ok? Primeiro, artigo 202. Toda pessoa poderá ser testemunha. Sim, a princípio, toda pessoa, qualquer pessoa pode ser testemunha no processo, desde que ela tenha conhecimento do fato. É por isso que nós fazemos essa divisão, testemunha de fato e testemunha de abonação de conduta. E por quê? Porque no direito penal, como dizia Nelson Hungria, nós estamos julgando o homem também. Se diz muito que nós estamos julgando a conduta, né? É verdadeiro, o direito penal da conduta. Mas no direito penal, a gente acaba julgando o homem também, já que os jurados levam em consideração os antecedentes, a vida pregressa, o estilo de vida. Não que isso seja o principal, mas é claro que isso tudo são indícios importantes sobre a culpabilidade do sujeito e os jurados vão levar isso em consideração. Então, é muito comum que nós arrolemos testemunhas. Né? Arrolar testemunha é indicar a testemunha que você quer que seja ouvida. É muito comum que você arrole testemunhas do fato, testemunhas que viram. E nesse aspecto eu quero mencionar, a testemunha é a pessoa que conhece o fato pelos seus sistemas sensitivos. Tá? Então, a testemunha ela é testemunha de ver, de ouvir, de sentir, de cheirar, ou seja, é uma testemunha que atesta, que fala a respeito daquilo que ela percebeu sobre o fato. Então, pode ser uma testemunha que viu, uma testemunha que ouviu, uma testemunha que sentiu o cheiro do sangue, ou seja, uma testemunha que tocou algo, que sentiu alguma textura. É disso que nós estamos falando, aquilo que você percebeu através dos seus sentidos, ok? A única coisa que não se admite, no final, sempre acabou sendo admitido no direito brasileiro, no direito norte-americano, no direito inglês, não se admite de nenhuma maneira, é a hearsay testimony, ou seja, a testemunha de ouvir falar.
Eu ouvi dizer que, né? É, é aquela é aquela história, né, que se conta. A tia da irmã da sobrinha disse que a Mariazinha e o Joãozinho estavam namorando atrás da igreja. Essa testemunha, no sistema inglês e no sistema norte-americano, ela é absolutamente reprovável, né? É muito comum que em tribunais do júri norte-americanos ou ingleses você veja o advogado fazendo objeção de hearsay testimony, né? Objeção de ouvir dizer, né? Então a testemunha começa a dizer: não, eu ouvi dizer que fulano disse que, né? Tem um comentário lá no meu trabalho, e aí o advogado faz a objeção, né? Excelência, objeção, a testemunha está se referindo a ouvir dizer. E aí o juiz corta, não deixa nem a pessoa continuar. Você veio aqui para falar a respeito do que você sabe porque você percebeu, porque você viu, você ouviu, você sentiu, você tocou, não a respeito do que você ouviu dizer. Já no direito brasileiro, sempre houve aí uma grande condescendência com isso. Então, a testemunha começa a dizer: não, eu ouvi dizer que, e você impugna a testemunha. Não, você não está aqui para falar sobre o que você ouvir dizer. E o juiz: não, eu quero saber o que ele ouviu dizer. Né? Agora é que a jurisprudência do STJ e também do Supremo Tribunal Federal começam a aparecer alguns acordos nessas jurisprudências julgando como ilegal uma condenação fundada em hearsay testimony, ok? E isso é bom. E isso é bom porque realmente o ouvir dizer é a porta do inferno. Pode vir qualquer coisa. Né? Eu ouvi dizer. Vamos colocar em palavras claras, julgamento por fofoca. Né? Eu ouvi uma fofoca, estou trazendo a fofoca aqui para o tribunal e o tribunal vai levar isso em consideração. Né? Então é complicado. Alguns de vocês poderiam dizer: não, mas a fofoca pode trazer informações importantes. Pode, mas a fofoca é aquela coisa do telefone sem fio, né? Cada um quem conta um conto acrescenta um ponto, né? E você fiar um sistema de justiça numa condenação por fofoca é extremamente perigoso, né? Então, é importante que ela seja rechaçada e hoje a jurisprudência ela vai nesse sentido. Então, toda pessoa que conhece o fato pelos seus próprios sentidos, não de ouvir dizer, né, pode ser testemunha. Né? Ah, professor, mas e se for uma criança? Não estou nem falando do adolescente, estou falando da criança. A criança pode ser testemunha? Pois é, vejam, né, a criança, o menor de 18 anos, vamos dizer assim, o menor de 18 anos, ele não presta compromisso de dizer a verdade. Só é testemunha no sentido clássico quem presta o compromisso de dizer a verdade. Não é o juramento sobre a Bíblia, né? Não é como acontece nos filmes norte-americanos, né? Não é isso. É prestar compromisso de dizer a verdade. E não é nem e o sujeito nem presta um compromisso de dizer a verdade. Na verdade, ele é advertido pelo juiz. O juiz adverte: olha, você é, você você será ouvido como testemunha se não há nenhum impedimento. Se não há impedimento, se não há suspeição, você será ouvido como testemunha. E se você mentir, você será processado por falso testemunho. Tudo bem? Tudo bem. Estou ciente. Uma vez que eu tenho ciência disso, eu começo a falar e vou arcar com as consequências do meu ato. Mas a imputabilidade penal, ela começa aos 18 anos. De modo que o inimputável, a criança, o adolescente menor de 18 anos, eles não prestam compromisso de dizer a verdade. Se não prestam compromisso de dizer a verdade, se mentirem, não podem ser processados por falso testemunho.
Embora a criança, o adolescente poderia responder na justiça, na infância e na juventude, pela infração, né, por uma infração correspondente, perfeito? Mas eles não podem ser processados criminalmente por falso testemunho. Então, tecnicamente, eles não são testemunhas. Mas o nosso Código de Processo Penal, ele admite que essa pessoa, mesmo assim, preste informações sem ser qualificada como testemunha. Então, é a figura do informante. Quando uma pessoa é contraditada, quando ela não presta o compromisso de dizer a verdade, ela não é excluída do processo. Ela é ouvida na qualidade de informante. O informante ele tem uma qualidade probatória menor, exatamente porque eu não posso puni-lo pelo falso testemunho. Então, eu vou dizer que, isoladamente falando, analisando apenas um testemunho com um informante, o testemunho sempre terá um valor probatório maior, né, por essa qualidade que ele tem. Agora, isso é muito relativo, porque eu já mencionei para vocês que o que conta mesmo é o conjunto probatório, de modo que o informante ele pode ter, né, se ele encontrar respaldo em conjunto probatório, o valor probatório do informante pode ser maior que o da testemunha, no conjunto. Isoladamente, né, a testemunha sempre tem um peso maior que o informante, sem sombra de dúvida. Mas visto no conjunto probatório, o que manda é a coerência da informação, do testemunho dentro desse conjunto. Perfeito? Nós temos a lei do depoimento especial, ok? Então, se a testemunha for criança ou adolescente, ela pode ser ouvida na qualidade de informante, mas dentro do procedimento do depoimento especial. O depoimento especial ele é mediado por um psicólogo, por um assistente social, que, em sala separada, permanece com a criança e com o adolescente. Em outra sala fica o juiz e as partes, que fazem as perguntas por videoconferência para o psicólogo, que, sem dano à criança, ele refaz aquelas perguntas da maneira que ela entende, de maneira que não a vitimize ou revitimize se ela for, por exemplo, ofendida. Crimes sexuais, isso acontece bastante, né? Quando a criança é vítima, por exemplo, de um crime sexual, né? E aí o psicólogo ele retransmite de uma maneira que garanta a dignidade daquela criança e retransmite para as partes ao lado as informações, né, que estão sendo ali, que estão sendo ouvidas, recolhidas. Então é aquilo que alguns chamam de depoimento sem dano, né? É uma forma de garantir que a criança e o adolescente não sejam submetidos a constrangimento na coleta de informações processuais, tá? Mas serão ouvidos aí na qualidade de informantes. O artigo 213 ele menciona que a testemunha fará sob palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. Como eu disse para vocês, é o compromisso pelo qual a testemunha ao qual a testemunha é submetido para que ela possa valer como testemunha, né? Se vocês se recordam lá de Direito Penal 4, né, quando vocês estudaram o falso testemunho ou a falsa perícia, artigo 342 do Código Penal. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Eu mencionei esses dias em sala de aula que o perito oficial, ele não presta compromisso de dizer a verdade. Ele já tem o dever de dizer a verdade em razão do seu cargo. Mas se não houver perito oficial na localidade, tiverem que ser nomeados dois peritos ad hoc, eles têm que prestar o compromisso de dizer a verdade, porque eles serão ouvidos nessa qualidade, podendo responder por esse delito. Já tinha mencionado esse fator aqui em sala de aula, ok? Artigo 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido a testemunha trazê-lo por escrito. Veja, essa é uma questão importante. Se a testemunha ela está falando a respeito daquilo que ela viu,
do que ela ouviu, do que ela cheirou, do que ela sentiu, eu estou testando as percepções da testemunha. De modo que, se a testemunha traz o depoimento por escrito, primeiro, pode, pode ser que nem ela tenha escrito aquele depoimento, que ela esteja fazendo uma leitura de um depoimento produzido. Simples assim. Não é? E eu não estou testando a percepção dela. Veja, magistrado, eu, jurado, quero testar a percepção. Eu quero exatamente verificar se ela entra em contradição, se ela tem segurança do que ela está dizendo. Na medida em que o testemunho é escrito, eu tiro essa segurança, porque é uma mera leitura. Qualquer um faz a leitura. Você entrega o papel para alguém e ele lê. Eu não estou testando a percepção dela. Eu quero exatamente verificar no cross-examination se ela tem segurança do que ela está me transmitindo. Um depoimento escrito, ele tira qualquer possibilidade de um cross-examination bem realizado. Um procedimento que era muito comum antigamente, inclusive, era o juiz ou o promotor de justiça chegar para a testemunha e falar: olha, eu vou fazer a leitura do seu depoimento na delegacia. Lá na delegacia você disse isso aqui, blá, 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 fazer a leitura completa e dizer: você ratifica o seu depoimento na delegacia? E a testemunha falava: ratifica. E aí eles transcreviam, faziam um Ctrl-C, Ctrl-V do depoimento da delegacia e ela assinava embaixo. Esse procedimento é totalmente ilegal. Esse procedimento ele já foi várias vezes julgado ilegal pelo STJ e pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive existe um acórdão famoso da ministra Maria Tereza Rocha Assis Moura, que é a atual presidente do STJ, a respeito dessa temática. Um procedimento que não pode ser utilizado. O testemunho ele só tem validade na medida em que ele é proferido oralmente, em que você tem condição de submeter as percepções da testemunha ao cross-examination, ou seja, perceber se ela tem consistência naquilo que ela diz ou não. Portanto, nós temos que afastar todo o procedimento que impossibilite a boa realização dessa verificação de percepções. Leituras, né? É uma coisa que eu faço muito nas minhas audiências. Eu pergunto: o senhor leu o depoimento antes de entrar na sala de audiência? E por que eu faço essa pergunta? Faço essa pergunta porque eu estou querendo induzir uma nulidade. E não é porque eu sou mal, é porque a testemunha, o correto é que ela não faça a leitura. Porque na medida em que ela faz a leitura anterior do seu depoimento, ela está rememorando. Ela está refrescando na sua cabeça aquilo que ela falou lá atrás. Aí tem coisa que ela já nem mais lembrava, não é? Porque não era importante. Só que ela rememora e fala: eu tenho que falar isso aqui. Isso é fraude. Isso é fraude. A testemunha, se eu estou testando a percepção dela, o tempo é importante, porque aquilo que é extremamente marcante fica. Aquilo que não é marcante vai embora. Então, acontece muito, por exemplo, vai ouvir um policial. O policial encontrou a maconha no bolso da calça do réu. Né? Eu lembro que se fazia essa pergunta: estava no bolso direito, estava no bolso esquerdo? Aí a pessoa chegava e dizia: estava no bolso direito. Você acha que o policial ele reparou em qual bolso estava? Que ele gravou se estava no bolso direito ou no bolso esquerdo? Veja. Por outro lado, a maioria das pessoas são destras. Os destros, eles têm por costume guardar qualquer coisa com mais intensidade no bolso direito. Então, eles sempre diziam que estava guardado no bolso direito. Era uma forma de não errar. Tá? Só que você percebe claramente que ele está chutando, porque um policial que está dando batida todos os dias, que nem lembra mais do caso, de tanta gente com a qual ele interage no seu cotidiano, dizer que lembra que estava no bolso direito da testemunha, da calça da testemunha, por favor, né? É algo que beira o ridículo. Então, veja,
você vai obtendo certas informações que você pode explorar depois nas alegações finais, evidentemente, como contradições ou faltas de verdade que estão sendo trazidas ao processo. Não será vedada, parágrafo único, no entanto, breve consulta apontamentos. Esses apontamentos são apontamentos, eu não lembro a data, mas a data lá, mas, tá, eu notei aqui a data, foi no dia tal que aconteceu. Veja, são pequenos apontamentos, né? Porque grandes apontamentos vão caracterizar o depoimento escrito que vocês viram está vedado, ok? Olha que interessante. Se ocorrer dúvida sobre a identidade da testemunha, o juiz procederá à verificação pelos meios ao seu alcance, podendo, entretanto, tomar-lhe o depoimento desde logo. Antigamente, o problema que acontecia era uma pessoa que pudesse chegar com uma identidade falsa, não é? Para ser testemunha no caso, quando na verdade ela não é. Testemunhas pagas, testemunhas profissionais, testemunhas interpostas. Hoje, o problema que vai surgindo é a possibilidade de manipulação digital de imagens pelos depoimentos online, né? Nós já falamos sobre isso. Hoje, a inteligência artificial ela consegue colar a face e a voz de uma pessoa em outra, de modo que eu posso testemunhar como se fosse a Ana Carolina Alvarenga, que aparece a fotinha aqui para mim. Okay? Isso é algo bastante grave, né, na medida em que, com o avanço tecnológico, nós poderemos ter aí algumas circunstâncias como essa. E vejam, hoje, né, o Código de Processo Penal, ele permite, a regra do Código de Processo Penal continua sendo o interrogatório e o testemunho presencial. A regra é essa, ok? Por regra, preferencialmente, a AIJ, ela acontece presencialmente. As testemunhas comparecerão presencialmente. O réu comparecerá presencialmente. Será interrogado presencialmente. As testemunhas prestarão depoimento presencialmente. Mas o código prevê que, excepcionalmente, pode ser realizado online. É por isso que eu estou dizendo, as precatórias estão desaparecendo, estão ficando muito restritas. As rogatórias estão ficando muito restritas. Porque antigamente o que você fazia? Tinha que ouvir uma testemunha. Eu arrolei uma testemunha residente em São Paulo. A testemunha que mora em São Paulo, ela não tem obrigação legal de se deslocar de São Paulo para ser ouvida num processo em Florianópolis. Não tem obrigação legal. Ela pode vir, mas ela não é obrigada. Então, antigamente, o que se fazia? Você expedia uma precatória para que o juiz de São Paulo ouvisse a testemunha. Então, você fazia as perguntas, perguntas da acusação, perguntas da defesa, perguntas do juízo, deprecava o ato para o juiz de São Paulo, e aí eu, advogado aqui, me deslocava até São Paulo na data da audiência, ok? Para acompanhar o ato, porque eu não posso obrigá-la a ela a se deslocar, mas eu posso me deslocar para acompanhar o ato lá em São Paulo. Ouvia aquela testemunha e aí o juízo deprecado devolvia para o juízo deprecante a carta precatória que era juntada aos autos. Hoje, esse procedimento não se justifica mais. Não se justifica. Se eu posso intimar essa testemunha a ela prestar o depoimento diretamente para o juízo aqui do processo pela via online, por que eu vou fazer esse procedimento mais burocrático? Então, isso é uma questão que a tecnologia está alterando, né? Não tem mais porquê, não tem razão, né? No máximo, você vai expedir uma precatória, uma rogatória, daqui a pouco, para comunicar a data da audiência e o link, né, para testemunha, para que ela tome conhecimento, ó, porque tem que intimá-la de alguma maneira. Então, no dia tal, às horas tais, você vai entrar nesse link aqui para prestar o teu depoimento. Né? Só que aí vai prestar depoimento direto para o juízo do processo. Não vai ser ouvido por um juízo deprecado. E que era uma piada, né? Porque, assim, precatória, o juiz e o promotor da precatória não queriam nem saber do caso, né? Eles iam lá e colhiam um depoimentinho desse tamanho e toca a vida, porque eu tenho outras coisas aqui para cuidar. Sempre foi desse jeito.
Perfeito? Vamos adiante. Artigo 206, a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Né? Vocês sabem muito bem que, e já falamos a respeito disso, o crime de falso testemunho, lá no 342, é fazer afirmação falsa, mentir, negar ou calar a verdade. Veja, negar ou calar. Então, tanto pratica o delito aquele que mente, quanto aquele que diz não sei, ou aquele que diz sei, mas não falarei. Então, é por isso que no 206 nós temos essa obrigação. A testemunha não pode se eximir da obrigação de depor. Ela tem que depor de qualquer maneira, pena de incidir no artigo 342 do Código Penal. No entanto, o artigo 207 nos traz pessoas que são proibidas de depor. Tá? São proibidas de depor pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada e quiserem dar o seu testemunho. Recentemente, vocês devem ter visto na jurisprudência do STJ um caso bastante significativo, não é? Onde uma mulher consultou um médico e o médico verificou no exame clínico que ela havia praticado autoaborto. E esse médico, ele denunciou o autoaborto para as autoridades públicas. Em virtude disso, foi instaurado o processo criminal. Essa mulher, ela foi julgada pelo crime de aborto, né? Quero lembrá-los que aborto é crime doloso, o autoaborto, no caso, crime doloso contra a vida, né? Ela foi julgada, ela foi condenada e, em habeas corpus, houve a anulação do procedimento no Superior Tribunal de Justiça, porque o início do processo, o conhecimento da materialidade delitiva se deu pela denúncia realizada pelo médico. E veja, considerou-se aí que o médico ele tem um dever de sigilo. Ele não poderia ter realizado essa denúncia, de modo que o STJ acabou realizando a anulação do procedimento, pelo dever de sigilo do médico. Né? Considerou a prova ilegal, prova produzida ilegalmente. E aí surgirão situações como a do advogado, como a do psicólogo. Né? É uma questão bastante polêmica que sempre surge imaginem que e aí você tem que ponderar, né? Não é pesagem em balança de farmácia, como dizia Nelson Hungria. Tem sempre que fazer uma ponderação. Né? Eu procuro um psicólogo porque eu estou em sofrimento. Imaginem, e aí eu confesso para o meu psicólogo um crime. Olha, eu pratiquei um crime no passado, estou sofrendo muito com isso. Veja, qualquer psicólogo, ele vai se deparar com isso o tempo inteiro. As pessoas procuram para falar das suas mazelas, como o advogado também. Procuram para falar das suas mazelas, dos crimes que praticou, né? Ou que sofreu. E o psicólogo, ele vai ouvir e vai guardar sigilo disso. Perfeito? Agora, há uma questão ética colocada aí, não é? De qual é o limite disso. Imagina que o psicopata procurasse um psicólogo e dissesse: olha, eu vou praticar um crime amanhã, vou matar uma pessoa. Né? O psicólogo denunciasse isso para evitar o mal maior. Aí nos parece que existe uma justa causa, não é? Para evitar um mal maior, para evitar um crime que ia ser praticado, o psicólogo fez a denúncia. Veja, é uma situação diferente daquele que ouve no seu cotidiano crimes passados, né, que a pessoa possa ter praticado e que ela deva guardar sigilo. Então, existe aí uma nuance que tem que ser sempre ponderada. Mas o fato é que essas pessoas que estão proibidas de depor, se depuserem e for considerado que elas não podiam depor, não havia justa causa para a quebra do sigilo, então, nesse caso, a prova poderá ser considerada ilegal e levar à anulação
de um processo criminal, ok? O 208 continua nesse sentido, não se defere o compromisso a doentes, deficientes mentais, menores de 14 anos, nem as pessoas a que se refere o artigo 206. Perfeito. Aquilo que eu já havia mencionado antes. Artigo 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas partes. Essa aqui é a famosa testemunha do juízo. Tem um debate se o artigo 209 do Código de Processo Penal, se ele não foi derrogado pelo artigo 3A do Código de Processo Penal. Quero lembrar a vocês, né, que o artigo 3A diz que o processo penal terá estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase da investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. De modo que a produção de testemunhas pelo juízo, ela nos parece que está em contradição com o novel artigo 3A do Código de Processo Penal, ok? Mas esse é um debate que ainda não foi enfrentado pela nossa jurisprudência, deverá ser enfrentado ainda daqui agora em diante, né? Principalmente agora com o julgamento do Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade do juiz das garantias. Então, esse é um debate que surgirá sem sombra de dúvida. No parágrafo 1º, se o juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem. Testemunha referida. Anota aí. A testemunha referida é a testemunha, tá? A testemunha que foi referida, que foi mencionada por uma outra testemunha. Então, você arrola uma testemunha, ela comparece perante o juiz e diz, olha, eu não sei, mas sei quem sabe. Ou naquela situação da hearsay testimony, que eu mencionei, né? Eu ouvi dizer de fulano. Bom, então fulano é a testemunha, não você. Não é? Então tem que ouvir o fulano mencionado. A testemunha, você pode, ao final do depoimento, ao final da AIJ, solicitar que em diligência seja ouvida a testemunha referida por aquela outra. É importante que isso seja realizado. Artigo 210. As testemunhas serão inquiridas, cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho. Parágrafo único. Antes do início da audiência e durante sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas. A testemunha ela tem que ficar incomunicável, porque você não pode colocar. Você marcou a IJ, marcou a sessão plenária do Tribunal do Júri, você coloca as testemunhas todas numa mesma sala e deixa elas ali conversando entre si, trocando ideias. Isso é altamente inconveniente para o processo, inconveniente e ilegal. Então, o juiz ele tem que garantir a incomunicabilidade. A testemunha ela não pode conversar com outras testemunhas, ela não pode receber informações. Esse é um problema que está acontecendo agora com o testemunho online. Você vai ouvir a testemunha online, ela pega e ela liga aqui, ó. Ela liga aqui o Meet. Beleza. Quem garante que não tem uma pessoa aqui na minha frente que está me passando as informações? Quem garante que eu não estou com uma folha de papel e eu não estou lendo aqui o meu depoimento? Quem garante que eu estou sozinho? Que eu não tô... Quem garante que eu não estou me comunicando com outras pessoas aqui? Então, aí o que faz? Em algumas audiências, o juiz ele vai pela solução fácil. Você pode rodar aí o teu celular para mostrar que não tem ninguém aí na sala com você? Né? Ah, beleza. A pessoa se abaixa, passa o celular, depois ela fica em pé de novo. É ridículo. Então, o problema da incomunicabilidade, do controle das testemunhas no online, ele é muito difícil de ser realizado. Extremamente difícil. Tá?
Mas, a princípio, é assim que funciona. Então, você, por exemplo, num tribunal do júri, você tem que garantir que as testemunhas fiquem separadas ou se juntas incomunicáveis, o que você resolve colocando um oficial de justiça para cuidar de todo mundo, né? E garantir com isso que elas não conversem entre si, não troquem informações, porque a questão é, nós queremos ouvir o que você sabe, não o que o outro sabe ou o que vocês combinaram de falar. Perfeito? Vamos adiante. Aqui, o 212, muito importante. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Vejam, aqui é o cerne do cross-examination. Vejam, é cross and direct, né? Eu já mencionei para vocês. Então, vejam, ele é cross quando você está inquirindo a testemunha da parte contrária. Ele é direct quando você está inquirindo a sua própria testemunha. Então, o Ministério Público ele pode, na denúncia, arrolar as suas testemunhas. Na resposta à acusação, a defesa arrola as suas testemunhas. Todas elas serão ouvidas na IJ. Aberta a IJ, a primeira pessoa que é ouvida é o ofendido, seguido das testemunhas de acusação e depois das testemunhas de defesa. As testemunhas de acusação, veja, iniciarão, o juiz, ele compromissa a testemunha, ele toma o compromisso de dizer a verdade da testemunha e entrega a testemunha para o Ministério Público. E o Ministério Público começa, então, a fazer em direct examination, em perguntas diretas, as suas perguntas para a sua própria testemunha. Perfeito? E a defesa fará depois o exame cruzado. Então, o que quer o Ministério Público com as suas testemunhas? Se ele arrolou, é porque aquela testemunha traz uma história que lhe convém aos interesses da acusação. Então, geralmente, o Ministério Público fará perguntas diretas, ou seja, permitirá que aquela pessoa ela fale, ela conte a história. O cérebro humano gosta de coerência, gosta de histórias com início, meio e fim. Então, a boa técnica de inquirição direta é aquela que você faz uma pergunta aberta para a testemunha, para a sua testemunha. Seu Joãozinho, o que aconteceu lá no dia? O senhor pode contar aqui para a gente? E deixa a pessoa falar. Então, o seu Joãozinho vai começar, poxa, eu cheguei lá no bar aquele dia para comprar um frango assado. Era um sábado, seu João? Sim, era um sábado. Eles fazem um frango bem gostoso com farofa lá no sábado. E eu fui para comprar aquele frango. Quando eu entrei, o Antônio me convidou para tomar uma cerveja. Qual cerveja vocês estavam tomando, seu Joãozinho? Pois é, o Antônio gosta da original, mas eu gosto da Skol. Então aí nós começamos a discutir. E bem naquele dia tinha jogo do Palmeiras com o Corinthians. E aí ele vai contando a história. Veja. E você vai intervindo o mínimo possível apenas para dar um direcionamento naquela história que o seu Joãozinho está contando, mas você permite que ele conte a história, porque nós queremos que tenha uma história com início, meio e fim, com coerência, que chegue ao final a um resultado que nós esperamos, ok? Já no cross-examination, você está fazendo o exame cruzado, você está buscando o quê? No cross, você está inquirindo a testemunha contrária. Você está querendo tirar a credibilidade do testemunho. No direct, você quer dar credibilidade ao testemunho. Na cross, você quer tirar a credibilidade do testemunho. Então, você faz perguntas cruzadas. Você faz perguntas indiretas. Perguntas que buscam detalhes. Perguntas que buscam colocar em contradição aquela testemunha. Então, a boa técnica diz o quê? Que você fará perguntas confusas ou perguntas que possam levar à confusão. Você não permite, por exemplo, que ela conte uma história com início, meio e fim. As perguntas elas vão nos detalhes. Tá? Qual era a cor do boné que ele estava usando no dia? E aí a pessoa, não, azul. E aí você já pula para outra coisa.
Você pula para uma coisa que não tem nada a ver com o boneco. O senhor falou que era um sábado, mas no sábado ali tem informação aqui que ele só faz feijoada. Que história é essa que o senhor foi comprar um frango? Não, 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 mas naquele dia ele ia fazer um frango. E você começa a confundir, você começa a trazer confusão para o depoimento, de modo a verificar se aquela testemunha ela tem consistência, se ela consegue, num procedimento de confusão, de exames cruzados, se ela consegue manter a coerência. Porque uma coisa é você contar uma história com início, meio e fim, outra coisa é você ser submetido a um bombardeio de perguntas de detalhes. Se você não conhece bem histórias, se você está contando história decorada, você não consegue sustentar, tá? Quando eu sempre digo, o diabo mora no detalhe. Quando você não conhece a história por dentro, você não consegue sustentar a história nos detalhes. Tá? Você consegue contar uma história decorada com início, meio e fim, tá? Que você ouviu dizer, a história da Chapeuzinho Vermelho. Tá? Mas quando perguntar qual era a cor da bota do lobo mau, você não sabe, porque você, assim, poxa, essa parte aí eu não decorei, né? Essa parte não estava escrita no roteiro, ok? E aí começa a ter problema. Então, no exame cruzado, você constrói uma tecnologia de perguntas para buscar detalhes que dão consistência ou tiram consistência do depoimento. Tá? Isso a gente vai. Eu estou falando aqui de uma maneira bastante resumida. Isso a gente vai aprendendo com a prática, vai aperfeiçoando essa prática e também só vai fazendo perguntas que possam levar ao seu interesse, né? Fazer pergunta para reforçar a tese da parte contrária, aí já é um procedimento contraproducente, né? Perfeito? Então, as perguntas elas são diretas. Na prova, eu sempre pergunto: qual era o sistema anterior? Sistema presidencial ou inquisitório? Onde as partes não perguntavam. Agora, são as partes que perguntam. O juiz pergunta só no final para tirar algumas dúvidas que possam ter ficado do depoimento. O senhor falou aquela hora lá que chegou no bar às 8 da manhã, mas às 8 da manhã ele já estava aberto no sábado. E entender melhor isso daí. Veja. Então, o juiz ele vai tirar algumas dúvidas que possam ter surgido no depoimento. Mas quem faz as perguntas, preferencialmente não, obrigatoriamente são as partes. Ok? Ao parágrafo 1. Sobre pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Então, é apenas uma complementação. Tá? 213, super importante. O juiz não permitirá que a testemunha manifeste apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Veja, a testemunha, ela está lá, já falei, para falar a respeito do que ela viu, do que ela ouviu, do que ela cheirou, do que ela sentiu, das suas percepções. Tá? Ela não está lá para proferir juízos de valor. Então, você tem que separar as coisas. Então, a testemunha está dizendo, pois é, aí ele pegou, sacou o revólver e deu um tiro em legítima defesa. Já perceberam a maldade, né? Então, enquanto ele estava dizendo que viu o rapaz sacando a arma, apontando e atirando, ele estava contando sobre o fato. Quando ele falou em legítima defesa, ele começou a proferir um juízo de valor. Ele começou a agir como juiz. Ora, quem vai dizer se é legítima defesa ou não é legítima defesa é o juiz ou o jurado, não é a testemunha. A testemunha não está lá para dar sua opinião pessoal de valor a respeito do processo. Então, o advogado, a advogada, o Ministério Público, o promotor, a promotora, precisa ficar muito atentos para evitar e controlar e impugnar, objetar testemunha que começa a proferir juízos de valor. Qualquer juízo de valor, qualquer opinião pessoal. O eu acho que é proibido no depoimento. Não, o eu acho não deve ser dito. Você viu ou não viu? Você sentiu ou não sentiu? Você sabe ou não sabe?
O eu acho, ele começa a flertar com as opiniões pessoais, começa a flertar com as apreciações pessoais, que estão proibidas pelo Código de Processo Penal. Você tem que estar atento com isso. Você é advogada, você é advogado, se vocês deixarem, a testemunha, ela fala, tem testemunha que não fala nada, mas tem testemunha que gosta de falar bastante e contar história. E se você não estiver atento, ela começa a contar uma história maluca, tá? E quando você vê, o teu cliente está condenado, né? Porque a testemunha falou um monte, inventou um monte de coisa e você não controlou a testemunha, você tem que controlar. É por isso que você tem que fazer uso das impugnações ou objeções, né? Professor, Excelência. Pois não? desculpa interromper, você pode dar outro exemplo além da legítima defesa em que a testemunha traz uma apreciação pessoal que não seria tolerada? Ah, nossa, são tantas as situações, né? Não apenas a questão de uma opinião jurídica, né? Mas uma própria opinião de valor, assim, sobre, por exemplo, sobre o relacionamento do casal, a forma de tratar o filho. Não, eu acho que a forma que ele tratava o filho era inadequada, veja. Ou eu acredito que eu acredito que ele não tinha uma atitude boa com a esposa. Veja, o eu creio. O problema é quando você entra no eu creio, porque o creio é uma crença, tá? É uma crença. Você começou a imputar um valor. Aqui você tem que ter clareza do que é fato, do que é acontecido e do que é valor, do que é uma valoração pessoal minha. Nós fazemos valorações o tempo inteiro, né? Uma coisa é bela ou é feia, uma coisa é correta ou é incorreta, uma coisa é justa ou é injusta. Nós tiramos conclusões o tempo inteiro. Então a testemunha, ela precisa se concentrar no fato. Você é que terá que fazer esse controle. Que é impossível uma testemunha não contar um fato e não valorar. Ele sempre vai valorar. Ele vai sempre colocar a sua opinião. Eu ouço testemunhas há tantos anos, e toda testemunha faz isso. E aí você tem que ficar controlando. Quando você ainda vê que aquilo não está interferindo muito, você deixa ela falar. Quando você vê que começou a interferir, começou a ficar intenso demais as opiniões, você, assim, excelência, só advirta a testemunha que ela está aqui para falar o que ela viu, os fatos, não para dar opiniões a respeito do processo. Porque senão você começa a interferir num trabalho que é do juiz, que é das partes, né? Que não cabe àquela testemunha. Mas, assim, tanta coisa, pode ser uma opinião jurídica, pode ser uma opinião moral, pouco importa, mas você começou a dar suas opiniões. Não, você não é testemunha de opinião, você não é testemunha de valor, você é testemunha de fato. Então tem que separar isso, o que é fato e o que é valor. Esse é a lógica da coisa. Vamos lá. Artigo 214. Antes de iniciar o depoimento, as partes poderão contraditar as testemunhas ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição em resposta do testemunho. Não excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos no 207 ou 208. Ok? Então, essa é uma questão que eu quero chamar a atenção de vocês. Antes de iniciar o depoimento. Por que isso é importante? Porque aqui tem uma questão de preclusão que vocês têm que observar. Aqui a técnica é a seguinte. Bom, você vai contraditar a testemunha. Você pode contraditar a testemunha ou porque ela tem um defeito ou porque ela é suspeita de parcialidade ou indigna de fé. Por exemplo, a pessoa que vai ser ouvida, ela está proibida de depor. Tá? Se ela está proibida de depor, então aqui tem um defeito. Ela não pode ser ouvida. Ela está proibida de depor. Ela não ela tem interesse na causa, tá? Ela é impedida. Tudo isso. Então, ou defeito
que a torne suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O suspeito de parcialidade é o inimigo capital, o inimigo capital, né, é o parente, é o amigo próximo, é a pessoa que tem interesse na causa, ou seja, suspeições e impedimentos, tá? Legais. Testemunha não pode ser ouvida, a pessoa não pode ser ouvida como testemunha. O indigno de fé é a pessoa contra a qual é aquela pessoa que não tem que, que não pode ser levada a sério. Então, se a pessoa é um estelionatário contumaz, a pessoa foi condenada por falso testemunho em outro processo. Vocês estão entendendo? É, como é que você vai confiar numa testemunha que já foi condenada por falso testemunho? Como é que você vai confiar numa testemunha que é um estelionatário contumaz? Então, você argui, prova, claro, evidente, o juiz ele vai querer prova do que você está falando, que essa pessoa é indigna de fé e não pode ser ouvida como testemunha. Nesse caso, a contradita será realizada em que momento? Olha só, o 214 diz, antes de iniciado o depoimento. Antes de iniciado o depoimento. Então, vejam, aqui tem que ficar atento. A testemunha entra na sala de audiência, o juiz pergunta o seu nome, ok? E começa a sua qualificação. Tá? Começa a sua qualificação. Você tem um limite para fazer essa contradita, que é antes de iniciado o depoimento. Eu, na minha técnica, tá? Eu faço até um pouco antes. Eu entendo que o melhor momento é quando o juiz vai fazer o compromisso da testemunha. Então, ele pergunta, qual é o seu nome? E aí ele diz, olha, meu nome é Paulo Apelt. Perfeito? O senhor foi arrolado por quem? Ah, pela defesa. O senhor tem algum parentesco com a vítima, ou com o réu, com o autor? Tem algum? Não, não tem nenhum parentesco. É amigo íntimo, inimigo íntimo? Não, não sou. Quando ele vai dizer, então o senhor pode ser ouvido como testemunha, eu só presto compromisso de dizer a verdade. Nesse momento, o advogado, a advogada tem que interferir antes de prestar esse compromisso e dizer, excelência, antes da prestação do compromisso da testemunha, eu gostaria de contraditá-la por um defeito que você apresenta, né? Porque ela é indigna de fé ou suspeita de parcialidade. Então, eu nem sequer deixo que o juiz ele faça o compromisso, tá? Porque o artigo 214 ele está dizendo que é antes de iniciar o depoimento. Então, olha só, eu já vi situação acontecer assim em audiência. O juiz pergunta, qual é o seu nome? Fulano de tal. O senhor tem algum interesse na causa? Não, não tem interesse na causa. É amigo íntimo, inimigo capital? Não, 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 não. Então, o senhor presta o compromisso de dizer a verdade? Sim, presta o compromisso. Até aqui você ainda consegue fazer a contradita. Na hora que o juiz falar, o senhor estava na data do fato no local, aí você pede a palavra e fala, excelência, eu quero contraditar. O juiz já começou a fazer a pergunta de fato. Ele já começou a fazer a pergunta de fato. O senhor tem conhecimento do fato desse processo? Ele já começou a perguntar sobre o fato. Se você interferir o juiz nesse momento para pedir a contradita, é questão de segundos. Questão de segundos. O juiz vai olhar para você e vai falar, doutor, indefiro a contradita porque já iniciou o depoimento da testemunha. O senhor tinha que ter feito a contradita até o início do depoimento, não depois do início. Viram a sutileza? Se você é o tempo de você beber um copo d'água. Se você perder esse time, o juiz indefere, você perde a oportunidade de contraditar a testemunha e ainda passa a vergonha de ter feito a contradita no momento equivocado, onde já teve preclusão. Isso aqui é muito sério. Esse aqui é o tipo do erro que é melhor não cometer. Se você perdeu esse time, deixa rolar, nem contradita mais, para não passar por esse carão, por esse vexame, ok? Se vai contraditar,
contradita antes do início da fala de fato. Ou seja, como um marco temporal aqui, eu diria, quando o juiz vai começar a fazer o compromisso da testemunha. Ele começou a fazer, então, o senhor presta, excelência, pela ordem, antes de prestar o compromisso de dizer a verdade, nós gostaríamos de trazer um defeito, uma suspeita de parcialidade, uma indignidade de fé contra a testemunha e solicitar que ela não seja ouvida nesta qualidade, que ela seja excluída do rol de testemunhas e seja ouvida apenas na qualidade de informante. Aqui estão as provas que nós coletamos, gostaríamos de apresentar a Vossa Excelência. Perfeito? Tenham muita clareza desse momento. Esse momento aqui é fundamental. Se você não arguir até aqui, está convalidado o ato e ele segue adiante, você perdeu a oportunidade. Ok? Professor, Pois não. tem algum artigo, alguma lista com o rol das causas de indignidade de fé ou é uma coisa casuística? Não. Não existe um rol da indignidade de fé, porque você terá que trazer o fato e demonstrá-lo. Ele é aberto, tá? Ele é um sistema aberto. Qualquer coisa que você possa trazer. Eu sempre cito o caso do condenado por falso testemunho ou do estelionatário contumaz, porque são pessoas que são indignas de fé. Você não vai levar isso em consideração. Tá? Mas você pode imaginar outras situações aí também que levariam aquela pessoa a ser indigna de fé. Não tem rol fechado no Código de Processo Penal. Tá? Perfeito? Uh, o artigo 215, vamos levar ele em consideração. Hoje, a regra, o CNJ já baixou uma resolução determinando que todos os atos do Poder Judiciário devem ser gravados. Tá? Então, hoje, mas isso não era assim até o início da pandemia, até agora. Nós estamos em 2023, vocês estão na sexta fase, então, até basicamente no início da faculdade de vocês, isso não era uma obrigação. Então, você ia encontrar juízo onde os testemunhos já estavam sendo gravados. E outros testemunhos que utilizavam ainda o velho sistema da transcrição. Tá? Eu ainda tenho feito algumas audiências com transcrição. E a transcrição, ela sempre foi fonte de muitos conflitos. Porque o que é a transcrição? Você faz a pergunta para a testemunha e o juiz, ele ouve o que a testemunha falou e, e dita com as suas palavras o que ele entendeu para que o escrivão coloque, datilografe, né, computador, aquele depoimento. E aí acontece o quê? Inevitavelmente. Uma coisa é o que a testemunha falou, outra coisa é o que o juiz ouviu, outra coisa é o que o juiz está narrando para o escrivão. Veja. E aí, muitas vezes, nessa transcrição, você não concorda com o que o juiz está ditando. E aí você impugna. Diz, Excelência, não foi isso que a testemunha disse. Aí o juiz fala, o senhor está dizendo que eu estou deturpando. Eu ouvi isso. E aí se coloca aquela brigaçada na audiência por causa do que a testemunha disse. Isso sempre foi uma fonte de conflitos intermináveis. Intermináveis. E agora, com o sistema de gravação dos depoimentos, melhorou demais. Melhorou demais. Porque você liga a filmadora, começa a inquirir a testemunha. O que ela falou está falado, está gravado, não precisa transcrever. Começa que elimina um trabalhão, que é a transcrição do depoimento, no papel, não é? E a prova ela fica fixada em vídeo. Vai te dar um trabalho adicional, porque depois você vai ter que assistir esses vídeos, e é um saco, né? Muitas vezes você tem lá 20 horas de gravações num processo criminal de pessoas que falaram. Você tem que simplesmente ficar vendo todos aqueles depoimentos. Você fica o dia inteiro na frente do computador ou de uma televisão vendo aqueles depoimentos. Então, assim, por um lado é bom, porque a prova fica fixada, por outro lado é ruim, porque, né, acaba levando a essa necessidade. Quem não conhece o processo tem que ver tudo.
O que eu faço? Eu utilizo a técnica do relatório, né? Então, enquanto a testemunha está falando, eu estou anotando aqui o que ela fala de relevante. Então, eu tenho uma listinha aqui, o meu relatório. Testemunha fulano de tal, né? Aí, na audiência, ela disse alguma coisa que é relevante, eu anoto mais ou menos a frase e o tempo da fala, né? Para que eu possa ir direto no vídeo. Aí eu vou anotando, essa testemunha foi irrelevante, essa foi irrelevante, essa foi irrelevante, de modo que eu não vou voltar a ver aquele vídeo, pelo menos não ordinariamente. Essa testemunha foi relevante, essa falou alguma coisa importante, essa falou uma frase que é importante para o processo, eu anoto o horário, e aí eu me direciono para assistir apenas aquele trecho que me interessa, de modo a você eliminar depois essa necessidade de reassistir tudo. Isso é muito, isso é técnica de organização, né? Você tem que se organizar, senão você se perde depois com as provas dos autos. Esse júri que eu estou trabalhando agora, que foi suspenso, ele é um júri, olha, 30 mil páginas. É impossível, né? Você consegue fazer uma leitura. E a gente muitas vezes é contratado de última hora para fazer um júri. Eu já fiz júri, né, onde 2 dias antes o cliente procurou. Falou, olha, e o processo era grande, né? Não tanto quanto esse, mas falou assim, eu tenho o júri, está marcado, perdi a confiança no meu advogado por qualquer questão, né? E aí você é chamado basicamente para assumir um processo em 2 dias, né? E, e às vezes o que você consegue fazer é uma leitura dinâmica muito rápida a respeito daquilo para tentar salvar, né? Acontece. Então você tem que ir já fazendo um relatório das provas para que você não tenha que voltar e fazer a releitura total. Se tiver que fazer a releitura total, você não consegue, dá conta. Processos muito volumosos. O que acontece é que eu tenho percebido, antigamente, no sistema do processo escrito, processo impresso, melhor dizendo, os processos eram menos volumosos, tá? Então, bem menos volumosos. Eles eram mais objetivos. Então, você tinha aquele caderno que fosse desse tamanho, mas era aquilo. Como o processo eletrônico, o volume dos procedimentos aumentou gigantemente. É uma coisa assim gritante. Não tem processo que não tem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 páginas. É um negócio insano. Qualquer processinho vira um volume gigantesco. Talvez ali as pessoas na época do papel fossem mais econômicas nesse aspecto. Então os processos eram enxutos, né? Você lia um processo rapidamente. Hoje não. Hoje eles estão muito grandes. E isso dificulta basicamente a atividade do advogado. Então você precisa criar alguns sistemas, né, de memorização das provas, de fixação, para que você não tenha que voltar depois ao processo, ou quando voltar, apenas para fazer conferências bastante pontuais a respeito daquelas provas, e principalmente levando em consideração que a prova testemunhal de agora em diante, ela será sempre gravada, né? Esse sistema aqui da transcrição que eu acabei de fazer a leitura para vocês, ele está morrendo, tá? Está morto a partir da pandemia. Não vai ter mais, né? Não vai ter mais. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu pode causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e somente na impossibilidade dessa forma determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição com a presença do seu defensor. Então, veja, as salas de audiência, elas têm que estar preparadas para isso, tá? O que eu tenho visto ainda hoje? E aí, se o advogado não sabe, ele acaba deixando passar. Antes de 2008, antes da mudança da lei, quando a testemunha dizia para o juiz que tinha medo de falar na frente do réu, o juiz simplesmente mandava tirar o réu da sala de audiência. Não, sai o réu, fica o seu advogado para garantir o contraditório e a ampla defesa, mas o réu sai e a testemunha fala. A partir de 2008, faz tempo,
né, está dito que o juiz fará a inquirição por videoconferência. Então, veja, o que se faz? Ou a testemunha avisou por antecedência e o juiz falou, nem vem presencial, fica na sua casa e você vai ser ouvido por videoconferência, mas o réu vai estar acompanhando a testemunha, vai estar acompanhando a audiência. Ou se ela compareceu presencialmente, você garante que o réu ou a testemunha sejam ouvidas em sala separada, pelo sistema de videoconferência, mas o réu não é excluído da audiência. Tá? Ele tem o direito a acompanhar. Por que um réu tem o direito a acompanhar? Ampla defesa. Ampla defesa. E o direito dele de estar ouvindo a testemunha presencialmente, o réu, o próprio réu, não apenas o seu advogado. Porque ele é quem conhece o caso. Se a testemunha mentiu, se a testemunha falou um detalhe que ele não concorda, ele está aqui do lado para poder repassar para o seu advogado. Doutor, olha, o que a testemunha está dizendo não é verdadeiro, pergunta tal coisa para ela. Então, a ausência do acusado na sala de audiência prejudica o contraditório e a ampla defesa. A presença do advogado ela não é tão efetiva quando está presente o acusado. Se o acusado está presente, a presença do advogado, a participação do advogado é muito mais efetiva. Então, nesse sistema é por videoconferência. Então, fiquem atentos. Quando o juiz fala, então vamos retirar o réu da sala de audiência, excelência, este não é o procedimento previsto no 217. O juízo tem que ter garantido um sistema de videoconferência para que o réu permaneça na sala de audiência, não seja excluído e a testemunha possa ser ouvida de modo a garantir que ela não passe por um constrangimento desnecessário. Ok? Esse é o sistema previsto. Olha só, 218, eu já falei para vocês isso aqui. Se é regularmente intimada e previamente intimada, né, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar sua condução por oficial de justiça. É a condução coercitiva, né, que eu já falei para vocês, que ela é inconstitucional para o acusado, não pode ser utilizada para réus. Isso já foi decidido, inclusive, em duas ADPFs no Supremo Tribunal Federal, que reconheceram a inconstitucionalidade da condução coercitiva de acusados, mas que, naturalmente, reconhecem a constitucionalidade da condução coercitiva da testemunha, porque a testemunha tem a obrigação de dizer a verdade, ela pode ser processada por falso testemunho, então ela pode sim ser conduzida, com um único detalhe que tem que ser observado, que é, ela já foi intimada uma vez, não compareceu, se negou a comparecer, então ela pode ser conduzida sob vara para a sua oitiva. Perfeito? Isso aqui é normal no nosso CPP. 220. Pessoas impossibilitadas por enfermidade ou velhice serão inquiridas onde estiverem. Veja, então, antigamente, o juiz tinha a obrigação, se a testemunha não pode vir até mim, então eu vou até a testemunha. Então, o juiz tinha a obrigação de se deslocar. Muitos juízes, porque não queriam fazer isso, acabavam insistindo com as partes para desistir da testemunha ou para trazer por escrito o depoimento. Agora, um depoimento por escrito é um depoimento. Eu já mencionei aqui para vocês, a testemunha não pode levar ele por escrito, ela vai entregar por escrito. Não é testemunho. Na medida em que eu botei aquilo que eu sei no papel, aquilo vira uma declaração documental. Aquilo já não é mais um testemunho. Perdeu essa característica. Tá? Como é que eu vou submeter ao contraditório? A intenção de ouvir a testemunha é exatamente poder fazer pergunta para ela. Eu não faço pergunta para uma declaração no papel. Perdeu a característica de testemunho. Hoje, com o sistema de videoconferência, também isso facilita bastante, porque uma pessoa enferma ou idosa poderá ser ouvida no conforto do seu lar e ser ouvida pelas partes, né, tanto no sistema direto quanto no sistema cruzado, garantindo que o contraditório e a ampla defesa sejam realizados, sem qualquer problema. Ok?
Carta precatória 222 eu já mencionei para vocês, né, que também está basicamente desaparecendo com o sistema audiovisual, né? O parágrafo 3º do 222, inclusive, garante isso, né? Na hipótese prevista no caput desse artigo, situação de precatória, a testemunha poderá, a oitiva da testemunha poderá ser realizada por videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Então, precatória para inquirição, deprecação para inquirição de testemunha vai desaparecer do processo penal brasileiro. Carta rogatória, mesma coisa, não tem problema, né? E, enfim, eu gostaria de mencionar para vocês aqui, né, o 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. A tomada antecipada de depoimento de testemunha está permitida no nosso Código, mas ela não é uma liberação para que o juiz ouça testemunhas antecipadamente, cautelarmente, sem justificativa. O STJ já decidiu várias vezes que o juiz só pode tomar antecipadamente a prova testemunhal se houver receio justo, justificado, fundamentado, de que ela não exista ao tempo da inquirição. Então, simplesmente dizer, a testemunha, ela é idosa. Só idosa? Pessoas podem viver até os 100 anos. Ok? Não, ela está... A informação que existe nos autos é que ela está com câncer. Ela está numa situação de doença. Veja, ela, claro, a pessoa está com 100 anos de idade, ela pode morrer a qualquer momento, evidente. Tá? Mas o juiz ele tem que justificar. Eu já vi jurisprudência no STJ considerando ilegal a tomada de depoimentos antecipados quando o juiz não justificou ou justificou de maneira insuficiente a tomada de depoimento antecipado. Tem jurisprudência, ok? Então tem que ter uma justificativa. E por que isso? Porque quando você toma por antecipação uma prova, você está tomando, você tem condições de retirá-la do contraditório da ampla defesa. Então, alguns cuidados que devem ser tomados, que eu venho mencionando. Toda vez que o magistrado ele decide, no processo penal, por produzir antecipadamente uma prova no processo, ele, ele ganha se ele garantir ao acusado a participação no ato. Tá? Eu vou mencionar para vocês aqui, por exemplo, uma situação. Crimes sexuais. Imaginem vocês que o juiz, ele determina a tomada de um depoimento especial, uma oitiva sem dano da possível vítima, criança. Tá? A criança ela tem que ser ouvida já. E por que ela tem que ser ouvida já? Porque a criança ela tem uma percepção dos acontecimentos e a sua percepção ela modifica muito rapidamente com o seu desenvolvimento cognitivo, mental, de maturidade. Isso vai se modificando. De modo que é muito importante que você tome o depoimento antecipado daquela criança para que você fixe, neste momento, o que ela pode falar a respeito do acontecido. Ok? Se você ouvir essa criança inaudita altera pars, ou seja, sem a participação do acusado, com a possibilidade de que ele participe do ato, você está impossibilitando para esse sujeito o exercício do contraditório. Ele nunca mais vai exercitar o contraditório, porque aquela prova ela se modifica no tempo, de modo que ele não conseguirá mais contraditar, realizar o exame cruzado daquela prova, num momento diferente daquele.
impossibilitou. Então, é muito importante que você, e o Código de Processo Penal permite, que você realize essa audiência audiatur altera pars. Eu já falei para vocês que o depoimento especial, as partes ficam numa sala separada. Tá? Você não vai fazer pergunta, você ou seu advogado vão fazer pergunta direto para uma criança. Vai passar, vai passar por um sistema de videoconferência, onde as perguntas são retransmitidas pelo juiz para o psicólogo que está numa sala separada, aquela criança que vai tentar obter aquela informação de uma maneira sem dano, respeitadas as condições de maturidade e cognição daquela criança. Tá? Mas é uma forma de exercitar o contraditório. A pessoa está participando do ato. Veja, pena de extirpar, né, naturalmente, o contraditório do processo, porque não poderá ser exercido a posteriori. Então, cuidado com provas antecipadas. As provas antecipadas, toda produção antecipada e cautelar de prova no processo penal, ela é permitida, tá? Ela é permitida, mas quando houver necessidade dessa antecipação. Se o juiz não fundamentar a necessidade e urgência dessa antecipação, elas têm um momento adequado para ser produzidas, que é na IJ, com a juntada de documentos, né, com os pedidos de perícia nos momentos adequados. Então, o tempo do processo tem que ser obedecido, ele não deve ser atropelado. Todo atropelamento probatório no processo pode significar que o magistrado está tentando adiantar a prova do Ministério Público, o que naturalmente favorece uma das partes e prejudica a outra. Perfeito? Então, existe um tempo da produção probatória que deve ser obedecido. Antecipações são permitidas e são bem-vindas em situações específicas e bem fundamentadas pelo magistrado. Ok? Em situações fora, que fogem a isso que estou mencionando, a prova não será bem-vinda e poderá ser, inclusive, julgada ilegal pelo STJ, como já havia acontecer em outras circunstâncias. Deixa eu dar uma verificada aqui. Eu achei que tinha outras perguntas. Não entendi o que a Ana falou aqui, mas... Vocês gostariam de fazer alguma pergunta específica? Acho que tudo bem, professor. Tudo bem? Tá, perfeito, então. Bom, então é isso, 12:02. Vamos encerrar por aqui. Boa tarde para vocês e nos vemos semana que vem. Ok? Obrigada pela aula, professor. Eu que agradeço pela participação de vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Boa Obrigada, tarde. professor. Tchau.